Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões, o podcast sobre BD da Antena 1. Eu sou o Rui Alves de Sousa e hoje vou estar à conversa com o André Lemos. Tem uma carreira já considerável na banda desenhada, desde os anos 90, remontando a uma geração que também teve ali um impulso muito grande com a LX Comics e a série de edições da BDteca de Lisboa. O André tem desenvolvido o seu trabalho entre várias áreas, não tanto à volta da banda desenhada ultimamente, como foi referido na conversa, mas a BD continua no seu horizonte. E Fermento dos Aflitos é uma exposição do trabalho do André que está patente na livraria Centésima Página em Braga até 30 de abril. Foi uma conversa divertida sobre várias coisas, também com o cinema pelo meio. Sem mais demoras, vamos ficar então com o resultado desta conversa com o André Lemos. Isto era um bocadinho para falar sobre ti, sobre este teu percurso, já com 27, 28 anos na banda desenhada. Eu sei que aquela história que tu fizeste para a BDteca é de 99, portanto pelo menos 27 anos são, mas ainda deve ser antes disso, não é? Sim. Antes disso, sim, ainda algumas coisas antes. Pois é. Andei pelas tertúlias, que depois comecei, ainda tive com o Lino, que essas coisas todas. Depois comecei a conhecer o Marcos, o Fazenda. Pronto, comecei com esse pessoal todo, não é? Sim. Depois fui fazendo um trajeto depois, quer dizer, participei em muitos zines. Exatamente. Muitas coisas coletivas. Depois apareceu também a BDteca, a LX Comics. Foi muito importante, foi assim uma revista na altura que, pronto, era diferente de tudo o que havia na altura. Sim. Não é? E depois continuei o meu percurso, fui fazendo muito em zines, muito cá, e depois, a partir de uma certa altura, muito lá fora. E pronto, mas pronto, a banda desenhada ultimamente, nestes últimos anos, tenho feito cada vez menos. Sim. Essa é a verdade, porque requer muito tempo, muito planeamento, e eu estou numa fase mais de desenho mais rápido, digamos assim. Sim. E por acaso agora até estou a fazer uma página de BD, mas cada vez menos. Porque requer muita energia, muito tempo, e eu tenho um trabalho mais espontâneo. Sim. Portanto tenho feito mais desenhos livres, digamos assim. E também o teu trabalho vai para várias áreas, não é? Muito para lá da banda desenhada, a ilustração, a serigrafia também, a parte da composição sonora acho piada e também gostava que falasses um bocadinho disso. Portanto, sim. Tu estás mais interessado não em te fixares, nunca tiveste, acho que em conseguir acompanhar um bocadinho do teu trabalho, que eu também confesso, é difícil de acompanhar tudo, porque de facto fizeste muita coisa ao longo dos anos, mas dá para perceber esse teu interesse multiplataforma, não é? Completamente. Nunca fiz só BD, desde que comecei também desenhava, fiz muitas colagens quando era mais novo, voltei depois mais tarde a fazer, é uma coisa que de vez em quando volto a fazer colagens. Fiz pintura mural, já fiz vários murais, até já fiz bordados, estandartes, fiz a parte musical. Portanto, sempre me interessei em espalhar o meu trabalho em várias plataformas e formas criativas, isso completamente. E continuo a fazê-lo, sim. Nunca me fixei só na BD. Sim. Continuo a interessar-me em BD, cada vez leio menos BD. Mas de vez em quando há assim uma coisa que descubro, tipo, há uns anos descobri o Yokohama, aquilo para mim foi, acho que dos últimos anos foi a coisa que mais fiquei impressionado com o trabalho dele. E eu nem era muito de mangá nem nada, mas quando vi o trabalho dele fiquei, que é isto? Sim. Isto é uma coisa completamente proto-BD, aquilo é uma coisa completamente... Mas pronto, vou estando atento, passa muita coisa ao lado, mas tento estar atento ao que se vai passando na BD, mas é assim, leio imenso, literatura, cinema, claro. exposições, tudo isso faz parte do meu trabalho e tento incorporar... Mas sim, não foi só BD, sempre fiz muita coisa e vou continuar a fazer. Claro, obviamente, e há daqueles que só leem banda desenhada, não é? Com tanta coisa interessante em tantos géneros e formas para ler. Deixa-me perguntar já sobre esta exposição em Braga, que está na 100ª página.
Esta exposição, pronto, infelizmente eu estou em Lisboa, não vou conseguir ir a Braga para a ver, mas que exposição é esta? Isto é uma súmula destes anos todos. O que é que tu quiseste fazer para a exposição? Esta exposição partiu de um convite para aí há 2 anos atrás. Portanto, não esta especificamente de Braga, porque esta é, digamos, uma itinerância de uma primeira que teve em Alcácer. E esta exposição partiu de um convite para aí há 2 anos da Luísa Veloso e do João Lima, que são os fundadores de uma cooperativa que é a Oficina Rua do Relógio de Alcáçovas, no Alentejo. Ok. E eles há 2 anos, numa feira raia, eu estava lá a vender as minhas edições, e eles vieram ter comigo. André, nós conhecemos o teu trabalho muito bem, gostamos imenso do teu trabalho, e nós estamos a criar uma cooperativa no Alentejo e vamos ter um evento daqui a uns tempos, isto portanto há 2 anos. Sim. E o ano passado eles voltaram-me a contactar e a dizer: olha, a coisa vai mesmo avançar, vamos ter o primeiro evento, que vai ser uma escola de verão, que tinha um tema, o tema era baseado na sociologia, até tenho aqui o título da escola, porque era a escola de verão, o domínio oculto da reprodução social, comunidade, ativismo, arte e teoria. Okay. Pronto, e era um evento que era uma escola de verão, que tinha palestras, debates, concertos e uma exposição. Eles vão já fazer este ano o próximo evento, e eu fui o artista convidado para ter uma exposição lá em Alcáçovas. E eu aceitei na altura e disse, e depois expliquei: mas que escola de verão, que tema é este? Eu fiquei assim um bocado, sociologia, mas depois eles mandaram-me alguma informação e fazia todo sentido, porque algum do meu trabalho já olhava para estas coisas da precariedade, a sociologia do trabalho não remunerado, pronto, algum lado social e político que eles abordavam nesta escola de verão. E portanto o evento era assim, portanto houve várias coisas, e eu um bocado à margem, porque eu não fazia parte das palestras. Sim. Nem dos debates, mas havia a exposição deste meu trabalho. E então eu usei alguns desenhos que já tinha, que faziam sentido com este tema, e criei desenhos novos propositadamente para essa exposição. Fiz para aí 9 ou 10 desenhos de 50-70, portanto uns desenhos de maior formato, e houve essa exposição em Alcáçovas. E logo nessa altura nós conversámos e decidimos que, para além da exposição, íamos fazer um zine também, porque eles também conheciam bem as minhas edições, e portanto, paralelamente aos desenhos que eu fiz propositadamente para a exposição, criei também um zine, que foi o Gancho, e que saiu na mesma altura, na inauguração da exposição e o lançamento do zine. E também falámos nessa altura da hipótese da exposição depois fazer alguma itinerância. E daí agora estar na 100ª página em Braga. Portanto, a exposição que veio de Alcáçovas passou agora para Braga. Portanto, não foi nada acrescentado, são os mesmos desenhos. E vamos ver se continuará a itinerar para outros sítios. Mas sim, houve esta possibilidade, e é o que, infelizmente, eu, como tenho que trabalhar, eu também não pude estar na inauguração em Braga. Mas já foste lá entretanto ou não? Ainda não fui porque para mim é muito complicado, porque eu estou a trabalhar em horários seminoturnos e folgas rotativas, e ir a Braga é muito complicado. Estou a tentar ver se consigo ainda lá ir, ou arranjar alguém para fazer uma conversa lá sobre a exposição e o meu trabalho, um bocado como nós estamos agora aqui a fazer. Sim. Mas não está a ser fácil. Dizer só que eu não disse o nome da exposição, que é o Fermento dos Aflitos, e que está até 30 de Abril na 100ª página. Tu tens recebido algum feedback da parte da 100ª página, de pessoas que têm visitado a tua exposição, ou não? Só por curiosidade. Nada assim muito concreto, quer dizer... o João e a Luísa foram lá fazer na inauguração e fizeram a apresentação da exposição, e explicaram um bocado como eu expliquei agora aqui a origem da exposição. Enviaram fotos e essas coisas, e já tive, nas redes sociais já tive alguns feedbacks, e é as pessoas têm gostado. Sim. Eu também não espero... Eu conheço o meu trabalho, eu sei que o meu trabalho também não é para todos, não é? Mas espero que as pessoas gostem e que passem lá e que retirem alguma coisa dali. Sim.
Tu estavas a dizer estavas a falar da tua vida profissional, em que é que estás a trabalhar? Se é que podes falar sobre isso, só por curiosidade. Posso, claro que posso, sem stress nenhum. Eu, neste momento, é uma coisa recente, trabalho como operador de encomendas. Ok. Portanto, estou a trabalhar em logística, Uhum. mas estou há 1 mês e meio, é um trabalho novo. Antes disso, trabalhei 5, 6 anos como carteiro. Uhum. E muitos anos antes, trabalhei vários anos como técnico de montagens de exposições. Ok. Portanto, isto para dizer que eu não vivo da arte, portanto, sempre foi paralelo. Infelizmente não consigo viver dos desenhos. Nem tu, nem praticamente ninguém em Portugal, acho eu. 98% Sim. de nós temos que fazer outras coisas. E, portanto, isto às vezes cria algumas dificuldades em organização. Por exemplo, este caso, não pude estar na minha própria inauguração, que estava a trabalhar. Mas também não é... Eu também nunca fiz um esforço gigante para viver só da minha parte artística. Uhum. Até porque eu não vendo a minha liberdade criativa ao desbarato, digamos assim. Uhum. Portanto, eu prezo muito aquilo que faço e interferências comerciais, digamos assim, ou que mudem o meu trajeto é-me complicado. Portanto, por isso talvez também não sei, mas também não é uma coisa que me... acho que até me ajuda às vezes ter um trabalho com rotina diferente e dá-me alguma organização para depois também equilibrar com o meu lado artístico e tenho feito desde há muitos anos, tenho sempre trabalhado. Claro, e acho que faz todo o sentido, e a questão da liberdade criativa, e principalmente se não é o teu sustento, e ainda por cima, se nessas circunstâncias, se ainda estivesse a fazer uma coisa que não te agradasse, pior seria. Claro. E tu estavas a falar da origem sociológica da exposição, e de facto são temas que cada vez mais são preocupantes, não é? Quer dizer, a precarização do trabalho e toda esta questão de sermos todos colaboradores em vez de trabalhadores e, enfim, não sei, se calhar gostava de ter um pouco a tua opinião sobre qual é que é o rumo do mundo do trabalho no futuro. Tu que já viveste algumas coisas, já passaste por coisas que eu não passei, porque eu sou de 95, tenho 30 anos neste momento. Gostava de saber qual é a tua opinião do que é que está para vir já agora. Não quero que a conversa fique muito negra, mas fiquei com esta questão na cabeça. Não, eu vejo isto tudo com muita preocupação, até porque, como tu dizes, eu já tenho mais idade e, portanto, eu tenho visto esta questão da precariedade é completamente real e eu só vejo é piorar. Porque eu desde há muitos anos tenho trabalhado em regimes precários, ou recibos, não sei quantos anos a recibos. Sim. Ou mais recentemente contratos de 3 meses que depois era renovável e depois parava porque se continuasse já tinha que ser no quadro, então depois arranjavam maneira de agora paras um tempo, depois faziam outro contrato de outra maneira. Portanto, esta precariedade é completamente real e para mim é de há anos. Eu ando nesta situação, por isso é que também houve uma altura que mudei de trabalho porque era insustentável viver desta maneira. E não vejo melhoras, porque esta coisa dos nossos pais que tinham um trabalho para a vida, isso completamente acabou. Pois. E eu tenho filhos e preocupo-me bastante e vejo esta malta mais nova, esta dificuldade em arranjar trabalho quer dizer, os vencimentos são absurdos para o modo de vida cá em Portugal. Isto é uma sobrevivência. Sim. Isto não há poupança, não há nenhuma estabilidade, está tudo muito complicado. Portanto, eu nisso não estou nada positivo nem otimista. Sim. Porque basta ver o que se passa e pronto, eu sou um caso, tenho que trabalhar para... Gostava de só desenhar, mas claro. Não dá. Sim. Apesar de não estressar muito com isso também. Sim, claro, uma pessoa... Como disse, também me equilibra. Também. Claro, e às tantas uma pessoa também tem de reagir de alguma maneira e fazer alguma coisa, nem que seja para manter a sua sanidade mental no meio disto tudo, não é? E muito deste trabalho que eu faço, artístico, ou das edições,
tem muito a ver com esse equilíbrio mental também de lutar contra este estado das coisas. Ajuda-me também a expor estas preocupações de que estamos a falar. E muito disso passo para os meus desenhos. Tento, muito do que se está a passar, eu, de alguma maneira, tento que não seja muito panfletário, nem muito direto. Gosto muito dos duplos sentidos, do humor, gosto também de deixar essa margem para as pessoas compreenderem da maneira que preferirem. Apesar de ter alguns desenhos que também são mais diretos e são politicamente críticos, mas gosto de dar assim alguma margem e muito humor também, claro, muitas vezes. Claro. Tu quando começaste a fazer a banda desenhada, também de certa forma o lutar contra o estado das coisas e uma certa tendência também te frustrava e também em parte pode ser uma razão para não quereres fazer tanta banda desenhada quanto isso? Depois de tantos anos a levar na tarimba, digamos assim, ou não? Pode ter contado um bocado. Eu de facto, quando era mais novo e comecei a fazer BD, fazia muito mais BD. A partir de uma certa altura comecei, isto dá muito trabalho e isto não chega a lado nenhum, Mas eu acho que foi mais um desenvolvimento próprio meu do método de trabalho. Comecei a gostar mais de desenhar, mais livre, espontâneo, sem esboço, e portanto isso ia contra a BD. Apesar de eu ter feito muitas BDs em que eu desenhava e ia criando o argumento de improviso. Sim. Por exemplo, essa edição que falaste no início, que saiu na LX Comics, aquela pequenina. O Quem é este homem, sim. Exato. Essa edição teve a particularidade de os desenhos e o argumento terem sido construídos ao longo do tempo, ou seja, não havia uma história definida, nem princípio e meio, havia um princípio e um fim, sim, eu sabia que havia um fim. Eu já nem me lembro bem, que já foi há tantos anos, mas lembro-me sim que tinha um fim e um princípio, mas depois tudo o resto pelo meio eu fui improvisando e fui construindo o argumento e os desenhos em processo. Sim. Portanto, já tinha essa liberdade, já começava a experimentar essa coisa mais espontânea. Mas sim, depois também comecei a ver, a BD isto não leva a lado nenhum, não sai daqui, este país muito pequenino, e pronto. Portanto, foi um bocado as duas coisas. Também foi um bocado o desenvolvimento do meu método de trabalho que começou a ser mais espontâneo, mais rápido, e se ia contra o planeamento da BD, que requeria muito tempo, e então comecei mais a desenhar. Mas nunca larguei, lá está. Sim. De vez em quando ia fazendo umas coisas, ia participando em alguns desenhos coletivos ou algum convite específico. Eu, bem, tens de fazer uma BD. Eu, mas fazia. E também parece-me, tendo já falado com várias pessoas da tua geração, também dessa geração de LX Comics, etc., que também houve ali um momento fulgurante que depois desapareceu anos depois e que, de certa forma, também levou a alguma decepção em relação à BD, não é? Por já não haver aquela fonte, digamos assim. Concordo contigo, porque lá está, eu e esta minha geração, durante algum tempo, aquilo não havia nada de interessante, até a LX Comics, que fosse mais aberto a experimentações gráficas mais livres. Antes desta geração, houve a revista Visão, que de facto foi uma coisa importante para mim. Eu lembro-me, eu tinha o volume encadernado, era jovem, eu via aquilo milhares de vezes, eu passava a ver. E mais tarde apareceu a LX Comics e eu, finalmente uma revista, uma coisa diferente, porque eu já seguia, eu tive a sorte que o meu pai, apesar de não ter nada a ver com as artes, ele era da filosofia, mas ele sempre comprou a Charlie Mansell, estou a falar dos anos 80, 90, sim. Portanto, aquilo era... Eu lia aos Lucky Lukes, mas lia ao Charlie, e foi aí que eu descobri, espera aí, a BD é outra coisa, aqui. Foi aí que eu descobri o Munhoz e Sampaio, que foi a minha descoberta, que eu a partir daí disse, ok, a BD pode ser outra coisa completamente diferente. E portanto eu tive essa sorte de ver desde muito pequeno, ver coisas completamente diferentes, ou seja, mas isto é BD, mas isto não tem nada a ver com o que sai aqui da Mera Ibérica e não sei o que, isto não tem nada a ver, e portanto eu cresci com essa influência, tive essa sorte,
tive essa sorte e pronto, e estava a falar, e depois apareceu a LX Comics e de facto isso foi uma coisa diferente cá, porque eu vi as seleções BD, mas nada, não saía nada de interessante, e essa revista de facto foi, e depois acabou e ficou de facto um vazio, tirando a edição independente, os zines que a gente ia fazendo e via-se, iam aparecendo coisas, mas de facto ficou ali um vazio durante muitos anos e não apareceu mais nada assim, mais livre, digamos assim, que agregasse assim artistas mais, eu não quero dizer alternativos ou independentes, mas que tivessem uma linguagem mais plástica, diferente, ou uma atitude com a BD mais livre, digamos assim. Sim. E sim, isso pode, como estavas a dizer, pode ter deixado algum vazio, algum desânimo, porque de facto depois durante muito tempo não apareceu nada que viesse substituí-la, digamos assim. E pronto, todos nós continuámos a fazer as nossas coisas, muitos de nós até provavelmente virámos para edições nossas independentes próprias. Exato. Como foi o meu caso, por exemplo. E pronto, pode ter vindo daí. Sim. E é por isso também que depois crias a Opuntia Books, não é? Que já há 20 anos, acho eu, 2006, não é? 20 anos. Fez agora em janeiro 20 anos. É incrível. Sim, a Opuntia Books é um projeto que eu criei, lá está, em janeiro de 2006. Fez agora 20 anos. É um projeto que eu prezo muito. Portanto, eu criei em 2006. Depois teve, de 2011 a 2021, teve 10 anos em hibernação. Por problemas técnicos, financeiros, vários problemas. E teve em hibernação. Mas para mim nunca morreu, não acabou. Teve parada, porque não havia condições. E em 2021 voltei em força. Porque também tive uma impressora nova, guilhotina, portanto agora tenho completa independência, porque houve uma altura que eu ainda dependia de outros para agrafar, para cortar, e neste momento tenho a independência total, faço tudo em casa. E eu criei a Opuntia Books principalmente por duas razões na altura. Para já, porque queria editar o meu trabalho e não tinha cá sítio onde publicar. Eu nessa altura estava a editar muito mais lá fora, em zines coletivos, principalmente em França, mas noutros sítios, uma data de sítios lá fora, e cá não arranjava ninguém. Não há sítio nenhum para eu editar as minhas coisas. E então resolvi, olha, vou fazer a minha editora. Sim. Essa foi uma das razões. A segunda razão é que também estava um bocado cansado dos zines coletivos e queria fazer zines em que havia um artista e cada zine era desse artista apenas. E é o que a Opuntia Books tem feito, são zines de um artista, apesar de haver algumas exceções de zines coletivos em colaboração. Mas a gênese da Opuntia Books foi, para já, zines que eu pudesse editar o meu trabalho cá, mas também que fossem para lá fora. Sempre foi também, quando criei a Opuntia Books, sempre foi, para cá, mas também lá para fora. E vendo bastante lá para fora. E continuo e está em força. E no outro dia estive a ver e já editei 60 edições. Ok. Desde que foi criado em 2006. Mas estou com um ritmo bastante acentuado de edições da Opuntia Books. E é um projeto que me dá muito prazer fazer. Sim. Dá muito trabalho, é preciso muito, porque eu faço tudo em casa, imprimo em casa, mas faço com todo o gosto e quando tenho tempo vou fazendo e vão sair mais. Já estou a preparar agora outra e já tenho duas em preparação. O que é que podes dizer dessas que estás a preparar? Esta que já estou a imprimir é um artista do Porto, não é da BD, é desenho, pintura. Vou editar um húngaro que já tinha convidado, que é mais desenho e pintura também. E tenho outro português, por acaso, que é um autodidata. Eu não vou dizer nomes agora, que é para depois sair, mas que é um autodidata, e, portanto, que é uma área que também me interessa muito, a arte bruta, o autodidatismo, o outsider art, pronto, essas coisas. Tenho editado vários artistas nessa área. E a Opuntia Books também está aberta a nacionalidades, para mim não me interessa. Eu, se descubro um artista que me faz mexer, que aquilo me diz qualquer coisa, aprofundo o trabalho, faço o convite
e depois aceitam ou não. O convite é igual para todos os artistas, sejam profissionais, portugueses, finlandeses, alemães, indianos, artistas de rua. O convite é sempre o mesmo, é igual, todos no mesmo pé de igualdade. Dá-te mais gozo editares as coisas dos outros ou as tuas? Ultimamente tem-me dado mais gozo editar de outros artistas. Eu de facto no Punta Books, o último já foi há uns tempos. Pois. Já não edito um meu há uns tempos. Até porque no início havia muito essa necessidade de editar o meu próprio trabalho. Não havia, de facto, ninguém estava a editar o meu trabalho cá. Neste momento eu já tive alguns convites, portanto tenho algumas edições que vão sair por outros. Portanto tenho deixado o meu trabalho de parte para tentar editar noutros editores independentes ou afins, e estou a dar mais espaço a convidar outros artistas que me interessam e que se eu não editar ninguém os vai ver cá, e isso interessa-me. Eu se vejo um artista que aquilo me diz qualquer coisa, e eu já sei, se eu não for editar isto, este gajo nunca mais ninguém cá vai editar, portanto tem que ser eu a fazê-lo. Sim. Essa necessidade de urgência é engraçada, porque de facto tu sentes uma certa responsabilidade, não é? Se não for eu, não vai ser mais ninguém. Isso é muito engraçado. É um bocado, desde o início, desde que criei o Punta Books, eu pensei sempre isso, porque eu via artistas que eu adorava e que de facto, prontos, não eram para todos, tinham uma linguagem muito particular, ou um trabalho mais marginal, mais esquisito, digamos assim, fora da norma. Mas eu achava que eu sei que há público para isto, não sou só eu que gosto disto. Sim. Há aí público. E tenho essa missão, entre aspas, de eu preciso mostrar este trabalho deste artista. E de facto a coisa tem corrido bem. Eu também, faço edições pequenas, edições são entre os 30, 50 exemplares, até porque, pronto, eu faço tudo em casa, dá muito trabalho. Sim. E também não me interessa ter um armazém. Eu prefiro, é uma escolha minha. Prefiro fazer edições pequeninas e editar mais. Portanto, e é o que eu tenho feito e tem corrido bem. Quase todas estão escutadas. Ainda bem. Portanto, sim, a coisa corre bem. Portanto, há um público, de facto. Eu no início dizia, quem é que vai comprar estes malucos? Não sei o quê. Mas estes fora da caixa. Mas a verdade é que eu tinha razão, não sou só eu que gosto destes artistas. Há algum público. E a coisa tem corrido bem e de facto esgota o que eu vendo, ponho no próximo, esgota esse, edito o próximo, e é assim que eu quero continuar, com esta independência, e fazer convites a trabalhos que me interessam, que sejam um bocado diferentes, que saiam um bocado fora da linha normal, porque para isso também já há um mercado mais estabelecido. Claro. E não me interessa editar o que já estou mais interessado noutras coisas diferentes. Claro. E vou continuar. Tu achas que, apesar de se editar mais coisas em Portugal agora, que o que se edita é tudo muito parecido, ou o que é que tu achas em relação a isso? Até comparando, se calhar, com esse período de final dos anos 90 e assim. Infelizmente, eu acho que não mudou grande coisa. Na parte comercial, Sim. Digamos, das grandes editoras ou mais generalistas, apesar de vez em quando sai assim uma coisa mais... Mas é lançada assim ao Deus dará, não há nada que sustente, nem... Sai no meio de... Pode ser uma coisa até boa, diferente, mas está lá no meio e não há nada... Eu não vejo que tenha mudado grande coisa, sinceramente. Ao contrário da edição independente. Eu tenho visto uma geração muito jovem, estou a falar de miúdos, dos 20, até alguns mais novos. Aí sim, nas feiras, tenho visto muita gente nova a pegar de novo nos zines e a fazer edições independentes, coisas muito interessantes. Na parte comercial, é assim, eu também não sigo atentamente. Claro, foi como tu disseste. Vou estando a par e vejo mais do mesmo. Saem as coisas que... Tem sido algumas coisas mais mangá, mais interessantes. Apareceu a Sendai, que tem lançado umas coisas finalmente mais interessantes também, mesmo dentro do mangá.
que também não é a minha área específica, que é um mundo que eu conheço muito pouco, tirando o Soeiro Maru, que para mim é um mestre, mas que ainda cá ninguém editou. mas como estava a dizer, não vejo grandes diferenças. Isto na parte generalista, comercial, não é mais do mesmo, mais ou menos. Mas também lá está, eu não quero ser mau porque eu também não acompanho a fundo essa área. Mas do que vejo, nada que saia me diga, epá, olha, editaram isto. Pois. Acho que por acaso iam editar agora o Munhoz e Sampaio. Eu li... editaram o Alak Sinner, editaram a Devir, fez uma compilação, sim. Estás a ver? Sim. Estamos em 2026. Sim. Eu conheci o Munhoz em 85 ou antes. Sim. Portanto, estás a ver o retrato deste país. Como é que é possível? Mas lá está, se calhar editaram isso e não houve nada de... Saiu lá no meio da coleção. Sim. Provavelmente. Sim. Não houve... Como é que é possível? Mas pronto, isto estou eu a falar. Também são os meus gostos. Eu não quero que a minha voz seja... Não, mas é um bocado difícil, e eu tenho percebido isto fazendo este podcast já há 4 anos, que há livros que, se não for uma pessoa de repente a vê-los numa livraria e olha, está aqui uma coisa minimamente diferente, aquilo passa um bocado despercebido. Eu senti um bocado isso com alguns livros dessa coleção e com a Alak Sinner principalmente, porque de facto é uma obra extraordinária, mas passou assim um bocado pelos pingos da chuva, pareceu-me. Claro, exato. Lá está, eu como estava a dizer, eu lembro-me de ver a notícia e disse, epá, olha, vão editar o Munhoz e Sampaio. Bem, finalmente, mas lá está, passa lá no meio da coleção e não há nada que o acompanhe, que faça tipo, olha, estes são os mestres argentinos desde não sei quê, que criaram uma nova linguagem, nada, passa ali no meio da coleção e portanto aí também a coisa acaba por ser inconsequente. Saiu uma coisa interessante, boa e diferente, mas está lá no meio, não passa ao lado. Exato. E portanto nisso não estou muito otimista, não vejo grandes diferenças desde sempre. Sim, desde que, pronto, já estavas a dizer que a malta mais nova, pelo menos na parte independente, está com alguma energia, não é? E isso é bom. Há aqui um projeto teu que já é bastante antigo, mas também foi uma das coisas com as quais eu te conheci, que foi aquela tua participação na coleção dos filmes da minha vida, com aquela história à volta, aquele teu trabalho à volta do Aconteceu no Oeste, o Percutor Harmónico. Que é um filme incrível, eu adoro esse filme, mas não te verias a fazer mais coisas desse género? Porque essa coleção é muito interessante, tem abordagens completamente diferentes, de filmes totalmente diferentes uns dos outros, e a tua é bastante interessante. Essa coleção é muito, muito interessante. Lá está, um projeto interessante e que com uma longevidade enorme, e para continuar, o Tiago Manuel aí de facto está a fazer um trabalho incrível. E sim, eu veria-me a fazer outra coisa desse género, sim. Eu tive a honra de ser o primeiro. O Tiago Manuel convidou-me e eu fiquei ali na dúvida qual escolher o filme. Sim. Bem, tinha uma lista enorme de filmes, não foi nada fácil, não foi mesmo nada fácil, mas houve ali uma altura que fui reduzindo a lista e o Aconteceu no Oeste esteve sempre ali. E depois disse, olha, vai ser o Aconteceu ao Oeste, focado na parte inicial do filme, que é inacreditável. E pronto, foi o que eu fiz. Essa BD, lá está, um bocado mais livre. No entanto, já era um bocado a minha fase de transição para o desenho. Portanto, peguei em desenhos e fiz uma espécie de BD de desenhos em série. Vá. Não há balões, não há pranchas. Mas deu-me muito prazer. E essa coleção de facto é incrível, porque tem livros mesmo interessantes e as linguagens são todas muito diferentes, mas aquilo é muito, ao mesmo tempo é muito coerente. Muito diferente, mas coerente ao mesmo tempo. E sim, via-me a participar num projeto desse género. Sim. Eu continuo aberto a convites interessantes e às vezes participo em coisas. Fizeste referência ao nome do podcast. Devo-te dizer que foi
Eu acho que nunca cheguei a contar isso aqui ao longo destes 4 anos, mas tinha pá, aí 30 títulos diferentes e este foi aquele, pronto, olha, põe mais este, Pranchas e Balões, e foi aquele que a malta aqui gostou e eu, pronto, está bem. Mas sim, também nada contra não haver pranchas nem balões. Claro, eu também uso pranchas e balões. Exato. Mesmo quando não faço BD, mesmo em desenhos, Sim. só de uma página, uso muitas vezes balões, a linguagem de BD, eu faço muitas vezes Sim. desenhos em que tenho texto, porque eu trabalho muito com texto muitas vezes. Lá está, reduzi a BD para uma página, sim, digamos assim. Exato. Tu, da parte do cinema, é só mesmo paixão? Nunca pensaste em fazer nada à volta do cinema? Ou mesmo realizar, produzir qualquer coisa? Então é completamente difícil, eu sei, mas... Não, é assim, sempre foi uma coisa que cá esteve e muitas vezes tenho ideias de fazer, só que lá está, não há tempo para tudo. Pois. E uma pessoa às vezes tem que fazer escolhas. Cheguei a fazer algumas brincadeiras stop motion, sempre me interessou muito a animação, principalmente stop motion, tipo o Svank Meyer, é um delírio para mim. E sempre tive aquela, estes cheques e esta stop motion. Incrível, sim. Eu vivi com o Vasco Granja, portanto, eu via religiosamente o programa dele, tirava o som quando ele falava. Lembro-me perfeitamente disso, mas eu não falhava, via o programa dele e era coisas incríveis, porque ao mesmo tempo tu vias aquelas animações maradíssimas, checas e polacas e não sei o quê, depois vias o Tex Avery, que é o delírio anarquista gráfico que eu adoro. Eu cresci com aquilo. Foi muito importante para mim o Vasco Granja nesse sentido. Sim. Que só depois, mais tarde, vinha saber que ele era também muito da BD e nem sabia na altura, porque era miúdo, mas eu via o Vasco Granja, aquilo era sagrado para mim. E estava a falar disto, já nem sei. Não, por causa das experiências que fizeste em stop motion. Sim, exato. Mas pronto, realizar... eu muitas vezes tenho ideias e escrevo, ou um documentário, ou uma não sei o quê, ou umas experiências graves, mas depois não dá tempo para tudo. Claro. Talvez na reforma faça o meu filme, mas já pensei muitas vezes, porque eu até há muitos anos ainda tirei um curso de animação tradicional, mas animação para mim é impossível. Para mim. Porque é uma coisa que requer tempo, paciência, e eu sou o oposto a desenhar, que eu gosto de uma coisa mais rápida, mais física. E eu falava muitas vezes com o Abranches, que eu já o conheço há muitos anos, e até partilhámos ateliê, e eu disse, Filipe, eu não sei como é que tu tens paciência para estar um ano a fazer uma coisa para um projeto, e dizia, eu não consigo, um ano para um projeto, não dá. Então no stop motion, puxa, aquilo é mesmo um trabalho meticuloso e super, uma paciência infinita. Mas essas experiências de stop motion, nós podemos vê-las em algum sítio ou não? Não, foram brincadeiras. Isso é que é pena. Que eu fui fazer. Mas qualquer dia. Mas é um projeto que eu nunca pus também lá de parte. Sim. Algum dia hei de fazer uma coisa pequenina. Quando tiver mais tempo, hei de fazer. Não sei. Olha, fica a promessa ou a ideia. Ideia. E tu tens mais ideias na gaveta do que aquelas que concretizas? Vais apontando aí muita coisa que não sabes se algum dia vais fazer ou não? Eu tenho fases. Eu sou bastante criativo. Eu estou sempre a ter ideia. Eu ando sempre com papelinhos e escrevo porque de repente eu estou a fazer, por exemplo, eu posso estar a fazer um desenho e de repente tenho uma ideia e tenho que escrever lá num papel ao lado para não me esquecer, seja uma frase, seja uma ideia. Portanto, a minha cabeça às vezes anda rápido demais do que aquilo que consigo fazer. Não, é verdade. Sim. E às vezes estou com 4 projetos. Por exemplo, ainda anteontem estava no Instagram e vi o trabalho de um artista e disse, isto é mesmo muito bom. Por impulso, eu não devia, porque estou com 3 edições a preparar que vão dar algum trabalho, mas pronto, já fiz mais um convite. Porque o trabalho dele fascinou-me tanto que eu disse, pronto, já convidei outro. Sim.
Portanto, às vezes também há este impulso, mas sim, tenho muitas ideias que vou apontando e às vezes algumas vão ficando pelo caminho, mas tento concretizá-las de alguma maneira. Mas às vezes é impossível fazer tudo, sim. Algumas têm que ficar em espera, e depois às vezes depende, algumas têm prioridade, outras têm deadlines. Mas sim, tenho sempre muitos projetos, digamos assim. Muito bem. André, eu estou a chegar aqui à reta final da nossa conversa, mas antes eu costumo pedir às pessoas sugestões de livros para o fim. Tu já deste algumas referências ao longo desta conversa. Há livros, pode não ser de banda desenhada, pode ser de outra coisa, livros que tu tenhas lido recentemente que te tenham captado a atenção. Há alguma sugestão que possas deixar? Ora bem, na BD... Pode ser fora da BD. Sim, mas na BD, já agora, vou confirmar o Munhoz e Sampaio, claro. Acho que todos deviam ver. Como falei também há bocado, o Yokohama, porque, e já que a Chile com Carne editou está cá disponível, portanto podem vê-lo. Exato. Isto porque, sem dúvida, foi das coisas que eu ultimamente vi em termos de BD que mais me fascinou, que fiquei completamente surpreendido. E eu já vi muita coisa, claro, não é? Claro. E não é fácil hoje em dia, eu dentro da BD, alguma coisa que me diga, epá! E de facto com o Yokohama isso aconteceu. Leituras, deixa-me olhar para aqui. É assim, leituras, pronto, eu leio bastante. Cormac McCarthy, todos. Ok. Toda essa linguagem me interessa muito. Epá, eu sei lá, leio tanta coisa. Mas já a obra do Cormac McCarthy já é uma ótima sugestão. Sim, é uma grande influência para mim também. Quando o descobri há muitos anos, quando saiu o primeiro... E é engraçado que o primeiro foi o Filho de Deus, e continua a ser o meu preferido. Okay. É um livro brutal, mas aconselho Cormac McCarthy, por exemplo. Epá, eu só li a Estrada dele, li a Estrada e também há uma versão em BD muito, muito interessante do Manu Larsenet. Sim. E de facto é um livro incrível. Tenho lá vários, tenho o Meridiano de Sangue, tenho o Filho de Deus, tenho outros, tenho ainda de... O Meridiano de Sangue é também dos melhores dele. Eu até fiz um mural numa exposição no Porto já há bastantes anos, que eu tive uma exposição lá em que tinha muitos desenhos e fiz várias pinturas na parede, e uma delas era o Meridiano de Sangue, era uma pintura enorme. Ok. Tal é a influência. Não, fiz. Ele contou muito a escrita dele. Infelizmente faleceu agora o ano passado. Sim, muito recentemente. Infelizmente ou não, sim, foi. Mas pronto, é uma das influências. Mas eu leio muita coisa, música, cinema. Cinema, já não vou ao cinema há bastante tempo, mas tento continuar a estar a par. Sim. E música também, variadíssima. Mas já agora na parte do cinema, e até porque o Cormac McCarthy teve várias adaptações e acho que faz sentido terminarmos no cinema. Quando participaste no filme da minha vida, que outros filmes é que tu tinhas pensado? Sim, é mais melhor fácil. Assim. Eu nessa altura, pronto, foi uma grande lista, mas eu, se bem me lembro, nos últimos 5 filmes para aí, havia o Condição no Oeste, o My Name is Joe, do Ken Loach, o Não Te Mexas, Morre e Ressuscita, do Vitaly Kanevsky. Ok. Eu sei que esses 3 eram assim... Completamente diferentes. Completamente diferentes. E por isso não foi fácil, sim, porque lá está, eram 3 filmes completamente diferentes, mas pronto, depois foi uma questão visual, basicamente, disse o que é que entra melhor, o que é que será mais fácil. Por exemplo, Não Te Mexas, Morre e Ressuscita, adaptar aquilo a BD era impossível, era muito complicado. Mas pronto, por exemplo, tens aqui 3 exemplos de 3 filmes completamente diferentes. Mas podia também pôr o António das Mortes, do Glauber Rocha. Ou o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, não é? Exatamente. Adoro esse filme. Glauber Rocha era incrível.
está lá com o Pasolini, assim uma espécie de... Portanto, grande salada, exatamente. Grande salada mesmo. Isto também mostra como de facto os meus interesses são muito variados e tudo me serve de inspiração para aquilo que faço. Eu de facto retiro muito da literatura, do cinema, das conversas na rua. Eu escrevo muitas coisas que ouço na oralidade e que depois uso nos desenhos ou desconstruo, e gosto de brincar com esses duplos sentidos, um bocado como o título desta exposição, Fermento dos Aflitos. Mas o que é que isto quer dizer? E eu digo, eu não explico muito bem, é um jogo de palavras. Apesar de aflitos estamos todos, não é? Fermento pode ser um bocado o lado positivo de, ok, vamos arranjar alguma coisa para nos levantar e fazer crescer alguma coisa positiva, digamos assim. Mas tento não explicar muito bem. Sim. E então agora, para ao longo dos próximos meses, anos, tu vais querer manter esse frenesim criativo e que também dá um bocadinho de sentido, não é, aos teus dias? Sim, completamente. Dá-me esse equilíbrio de ter uma vida de trabalho e depois poder desenvolver esses projetos. E sim, estou cheio de ideias. Por exemplo, no Puntia Books, como estávamos a falar, tenho já vários programados e é um projeto que eu vou continuar, sem dúvida, porque dá-me muito gosto de fazer. Dá-me gosto e tem alguma importância também de mostrar artistas diferentes, isso para mim é importante. Sim. E vou continuar a fazer. Agora foi esta exposição, vamos ver se ela ainda irá a algum sítio. Tenho BDs para fazer, fiz agora uma capa de um livro também. Portanto, acho que vou continuar, acho que as coisas vão... Até porque se não houver convites externos, eu tenho as minhas coisas para fazer, portanto. Claro. E eu também não tenho que ter uma finalidade própria, uma edição, ou eu vou produzindo. Sim. E, portanto... está em mim, não consigo deixar de desenhar, e é a minha maneira também de responder ao que se vai passando e às minhas inquietações ou alegrias ou o que for. Claro, exatamente. André, obrigado, era isto. Obrigado, Rui. E pronto, aqui ficou a conversa com o André Lemos. A exposição Fermento dos Aflitos está até dia 30 deste mês na 100ª página em Braga. Desculpem se notarem uma certa diferença entre a versão vídeo desta conversa no YouTube e a versão áudio. Eu tive de fazer uns ajustes e houve coisas que não estavam a bater certo e que têm de ser diferentes quando temos só áudio e quando temos também vídeo. Na próxima segunda-feira vem cá o Luís Bernardo. Vamos falar de várias coisas e espero que continuem desse lado. As redes sociais é Pranchas e Balões, tudo junto. Até para a semana e uma boa semana.